Você já ouviu falar em paroxismia vestibular? Neste vídeo eu quero te explicar com detalhes o que é essa doença, quais são as características dela e por que ela ocorre. Antes de começarmos, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se esse conteúdo tem te ajudado a entender um pouco melhor sobre tontura e zumbido e ativar o sininho para que você possa acompanhar nossos vídeos semanais. Bom, a primeira coisa que eu preciso te falar é que a paroxismia vestibular é uma doença incomum, rara, portanto não se fala muito a respeito dela, mas é uma das causas de síndrome vestibular episódica, ou seja, doenças que causam tontura em episódios. E como é a história do paciente com paroxismia vestibular? Ou como eu suspeito deste quadro? Naqueles pacientes que relatam episódios breves de tontura, que pode ser uma vertigem rotatória, ou seja, o paciente ver tudo girar ou não, que duram por segundos e ocorrem várias vezes ao dia. E eu estou falando aqui de mais de 10 episódios de vertigem por dia, que geralmente vêm de forma espontânea, mas que podem ser desencadeados por algum movimento específico da cabeça. E poderá vir acompanhado de sintomas como zumbido e hiperacusia em algum dos pacientes. E por que ela ocorre? A paroxismia ocorre por um conflito neurovascular. O que quer dizer isso, doutora? Quer dizer que lá dentro do nosso ouvido, mais precisamente na orelha interna, haverá o contato de uma artéria, geralmente chamada de artéria cerebelar antero-inferior, com o nervo responsável pela audição e pelo equilíbrio, alterando a atividade elétrica desse nervo, causando, portanto, esses episódios breves e repetidos de tontura no paciente. Geralmente, diante da suspeita de paroxismia, nós solicitaremos uma ressonância de orelha interna, justamente para tentar verificar a presença desse contato da artéria com o nervo, além de alguns outros exames de avaliação da função do equilíbrio. Mas será que para o diagnóstico é obrigatório termos um exame de imagem para ver o contato dessa artéria com o nervo? Não, gente. Assim como a maioria das doenças que causam tontura em episódios, o diagnóstico da paroxismia é clínico, ou seja, fazemos pela história do paciente e exame físico realizados no consultório. E no caso da paroxismia, além da história do paciente, para fecharmos o diagnóstico de maneira correta, é necessário o teste terapêutico e que já entra no tratamento da paroxismia. E o que quer dizer isso, teste terapêutico? Precisaremos iniciar a medicação indicada para tratamento, que é o uso de anticonvulsivantes, e se o paciente melhorar dos episódios de tontura após o início do remédio, podemos confirmar então que estamos falando de paroxismia vestibular. Então, para que você entenda, nós podemos até solicitar exames complementares até para afastar outras possibilidades de doenças que podem causar episódios semelhantes de tontura, mas o diagnóstico será estabelecido pela história do paciente associado ao teste com a medicação. Agora, existe algo muito importante que eu preciso esclarecer aqui e que costuma ser um fator de imensa confusão neste quadro. Muitos pacientes, ao realizarem ressonância de ouvido, por algum motivo que seja, mesmo que não seja por tontura, e isso acontece muito em pacientes que fazem a ressonância por ter zumbido no ouvido, vem lá no laudo acusando que existe a presença de uma alça vascular ou artéria em contato com o nervo responsável pela audição e pelo equilíbrio. Isso quer dizer, portanto, que os sintomas que o paciente está apresentando é por esse achado? Ou já podemos classificar então como paroxismia? Não! Ter essa alteração na ressonância não quer dizer em nenhum momento que os sintomas do paciente sejam por isso. E o mais comum é que não sejam. Eu vou repetir. O mais comum é que esse seja apenas um achado do exame sem qualquer implicação clínica. Portanto, se você se identifica com os sintomas que eu relatei aqui, busque um médico especialista no assunto para te auxiliar
sobre o diagnóstico e tratamento correto para o seu caso. Alterações em exames complementares sempre devem ser avaliados diante de uma história clínica. Até a próxima!